Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Hilton Buenos Aires, sou bacharel em Direito e no momento de agora estou concluindo o doutorado em Filosofia. Como primeiro vídeo, como vocês mesmos viram no título e na thumbnail, eu vou falar sobre uma maneira adequada que eu acredito que seja para começar o estudo de filosofia. Evidentemente, esse vídeo é dedicado àquelas pessoas que são autodidatas, né? Não estão fazendo um curso universitário, não estão na faculdade. E, logicamente, quem está na faculdade, quem está na Universidade de Filosofia, acaba não sofrendo esta dúvida, não sabendo por onde começar, certo? Eu faço esse vídeo porque é sempre muito frequente no meu Instagram e em outras redes sociais, até mesmo para as pessoas que têm meu número e falam comigo no WhatsApp, elas sempre me perguntam isso, é sempre muito frequente essa pergunta. Então, sem mais delongas, vamos esclarecer, certo? Primeiro, eu tenho que mencionar algumas coisas referentes aos pilares do estudo da filosofia e a compreensão que você deve ter em relação aos materiais disponíveis, aos tipos de livro que existem disponíveis para você estudar isso. Primeira questão relacionada aos pilares, assim, você tem que conhecer temas filosóficos propriamente ditos, né? Então, o teu estudo tem que abordar o estudo de temas filosóficos, de questões propriamente filosóficas, vocês já vão entender melhor o que é isso. Vocês têm que ter um estudo que é um estudo que vamos chamar de história da filosofia, um estudo histórico da filosofia, ou seja, você saber quais foram os autores, quais foram os períodos que temos aqui, que dividimos a história da filosofia, certo? Também, dentro desse segundo pilar, nós temos aqui uma subdivisão, digamos, que é um estudo de contexto. Então, por exemplo, quando você está estudando autores medievais, por exemplo, estudar livros de história medieval vão ajudar tremendamente para que você entenda melhor a obra deles, certo? Então, não percamos de vista este detalhe. E o terceiro pilar que eu considero fundamental é o próprio pilar das obras mesmas, ou seja, não adianta você simplesmente ficar estudando temas filosóficos e ficar estudando história da filosofia sem estudar as obras mesmas dos autores. Um exemplo mais prático ainda, você estuda artigos, comentários sobre a obra de Platão, comentários de especialistas sobre a obra de Platão, você estuda obras de contexto grego, que explica ali a Grécia Antiga, período clássico, mas você não vai mesmo para as obras, para os diálogos platônicos. Então esse é um erro, uma coisa que você deve evitar, certo? Então, nesses três pilares que eu elenquei, os dois primeiros, vocês talvez já devam ter percebido que eu estou me referindo a manuais, manuais de filosofia. Então, aqui eu faço um comentário antes de entrarmos nesse detalhe. Esse vídeo, um parênteses na verdade, esse vídeo ele não é um vídeo que eu vou passar uma lista de leituras, tá? Lista de leituras, eu vou reservar um vídeo específico para tratar dessa problemática, porque hoje, principalmente nos meios digitais pelos quais eu circulo, eu percebo que a questão envolvendo listas de leitura, ela tomou proporções um tanto quanto ruins, digamos assim, que tem causado muita confusão na cabeça das pessoas e tem atrapalhado muito os estudantes, certo? Então, para resolver esse problema, espero que de uma vez por todas eu vou tratar num outro vídeo sobre listas de leituras. Aqui eu vou passar indicações gerais. Logicamente, eu vou dar exemplo de obras, como agora eu vou mostrar obras para vocês, mas eu não estou fazendo uma lista de leituras para vocês seguirem, ok? Então, dentro dos manuais de filosofia, você deve saber que existem os manuais de temas filosóficos e os manuais de história da filosofia, certo? Eu tenho aqui alguns exemplos dos livros que eu trouxe para cá, que teve outros que ficaram no outro cômodo da casa, acabei não podendo trazer para o vídeo. Temos dois exemplos aqui de manuais de temas de filosofia, temas filosóficos. Preparação à Filosofia, de José Salgado Martins, que é um livro dos anos 70, e esse curso de filosofia do Regis de Oliveira. Se você der uma folheada no índice desses livros, vocês vão ver aqui
tá? Livro primeiro, Lógica, vai explicar o que é lógica. Livro segundo, Filosofia Especulativa, vai falar propriedades gerais dos corpos, a vida, objeto e método de divisão, hábito, conhecimento sensível, dinamismo sensível, por aí vai. Vida intelectual, e as coisas elas seguem. Então, veja, em livros desta natureza, isso aqui inclusive você encontra super barato na estante virtual. Não se preocupem assim, eu vou deixar na descrição algumas indicações de livros que eu acho bons e interessantes, caso vocês queiram adquirir. Se vocês adquirirem pelo link, vocês vão estar me ajudando, certo? Vocês não vão pagar mais caro por isso, o preço que vocês pagariam comprando por qualquer outro link é exatamente o mesmo, mas é só uma pequena ajuda que vocês dão ao canal. Evidentemente, nesses manuais de temas filosóficos, você vai entender, certo? Filosofia ela é composta pelo quê? Quais são as inquietações filosóficas? Sobre o que é que os filósofos eles especulam, eles investigam, sabe? Então você vai ver, por exemplo, o que é ontologia, definição de ontologia, o que é lógica, os tipos de lógica, método científico, quais são os métodos filosóficos, indutivo, dedutivo, e por aí a coisa segue, sabe? O que é metafísica, teoria do ser, sabe? O céu é o limite para esse tipo de investigação. E paralelo a isso, você tem também os, os manuais de história da filosofia, que são manuais que vão falar dos autores, certo? Os autores que existiram ao longo da história vão falar da vida dos filósofos, vão falar de suas principais contribuições para o conhecimento. Esses manuais de história da filosofia, eles são também os manuais de temas também podem ser encontrados dessa seguinte maneira, mas é mais comum que você encontre manuais de autores organizados por múltiplos escritores, né? Vários autores se juntam e montam um manual. Então, cada especialista num autor escreve um capítulo determinado, que é o caso desse livro aqui, que é a História da Filosofia, traduzida pela PUC-Rio, da editora Vozes, organizado pelo Jean-François Pradot, professor francês, que chamou especialistas de toda a Europa, acho que até da Austrália, dos Estados Unidos, especialistas do mundo todo, para escrever os capítulos, para compor os capítulos, né? Por exemplo, quem escreveu aqui o capítulo sobre Aristóteles foi ninguém menos que Enrico Berti, um italiano, um excelente autor, um excelente autor. Ele tem livros que são maravilhosos para você começar a estudar filosofia, inclusive, né? Livros introdutórios à filosofia, são maravilhosos os livros dele. Ele tem muitos livros sobre Aristóteles, ou seja, ele é especialista. E existem os outros livros, os outros manuais, que são escritos por um autor só, como, por exemplo, é o caso daquele manual do Batista Mondin, que ele escreveu toda a história da filosofia em 2 volumes. É um bom livro? É, muito bom livro. Mas, assim, qual o problema de você escolher um e escolher o outro? Tem algumas questões que você deve observar. Os manuais que eles são escritos por uma única pessoa, geralmente eles tendem a ser mais simples, o texto tende a ser mais raso. Por quê? Porque é muito difícil que uma pessoa ela tenha um domínio absoluto, eu diria que é impossível, né? Um autor ele domine absolutamente todo todo o pensamento de todos os autores de todas as épocas. Então, o Batista Mondin, se eu não estou equivocado, ele tinha mais conhecimento de autores antigos e medievais, autores da escolástica tardia, enquanto que o conhecimento dele sobre autores contemporâneos não era tão bom, ou tão profundo, tão vasto, quanto o conhecimento que ele tinha de autores antigos e medievais. Aí o que acontece? Os capítulos sobre autores antigos e medievais vão ter uma qualidade melhor do que os capítulos posteriores. Isso mais ou menos não acontece quando você pega uma obra que é de publicação coletiva, porque aqui vai publicar quem é especialista naquele tema. Então, o cara que escreveu o capítulo de Platão, Luc Brisson, que é um autor francês, um grande platonista francês,
Ele é um dos maiores autores vivos hoje sobre Platão. Então ele escreveu um capítulo aqui. É inegável que a qualidade individual dos capítulos vai ser maior. Agora tem um detalhe, inclusive alguns alunos que falam comigo, eles dizem, principalmente aqueles alunos menos experientes, que têm menos estrada, menos bagagem de leitura, digamos assim, eles relatam que eles têm mais dificuldade em ler esses capítulos aqui. De fato, o texto é mais difícil. O texto é mais difícil, é mais denso, é mais profundo. É um texto que exige um pouco mais, tá, do leitor, diferentemente desses outros manuais escritos por uma pessoa só. Tá? Então, finalmente, qual é a indicação que eu dou? Qual é a indicação que eu dou para vocês seguirem? A indicação é o seguinte: você pegue os dois tipos de manual, tá? Os manuais de temas filosóficos, junto com os manuais de autores da história da filosofia. Leia ao mesmo tempo, né? Não precisa ler inteiramente um para depois ler o outro, vá lendo ao mesmo tempo, tá? E à medida que aqui, capítulo um aqui vai tratar dos autores anteriores a Platão, que são chamados os autores pré-socráticos, certo? Nos autores pré-socráticos, quando você lê esse capítulo, você terminar de ler esse capítulo, vá atrás das obras dos autores pré-socráticos. Pegue as obras dos autores pré-socráticos e leia. Quando você terminar de ler, tá? No seu tempo, né? Etc e tal, você segue adiante. Você vai para o capítulo de Platão. Aí você lê o capítulo de Platão, pode ler outros capítulos referentes a Platão, pode ler artigos acadêmicos sobre Platão, e aí, ao mesmo tempo que você vai lendo Platão. Aí você pergunta, tá, mas qual manual eu pego? Qualquer um. Qualquer um. Existe aqui, assim, tem uma. Nos meios digitais que eu transito, eu vejo também outro grande problema, além do problema das listas de leitura, eu vejo um grande problema relacionado à mania. Assim, aqui no Nordeste a gente fala que o pessoal fica viçando. O pessoal aqui fica viçando com a mania de querer a melhor tradução, a melhor edição. Sempre me perguntam no Instagram, nas caixinhas de pergunta, Hilton, qual é a melhor tradução de Homero? Qual é a melhor tradução de Shakespeare? Qual é a melhor tradução de Platão? Qual é a melhor edição de Dante? Qual é a melhor edição... Sabe? Eles ficam nessa frescura procurando, né? Procurando uma edição perfeita, uma tradução perfeita, a edição com não sei o quê, com não sei o quê, e acaba não lendo nada. Então, escolha o manual que te der vontade de ler. Escolha o manual cujo preço cabe no teu bolso. Escolha o manual que você tem. Né? Praticamente qualquer edição te serve, praticamente qualquer tradução te serve. Então, você não precisa ficar com esse preciosismo que no final das contas só vai te fazer perder tempo. Preste atenção nesse detalhe. Recapitulando, você pega esses dois tipos de manual, lê em conjunto e, ao mesmo tempo, você vai lendo a obra na ordem. Não comece a estudar filosofia indo pelos autores modernos e autores contemporâneos. Não comece, porque você vai ter muita dificuldade em todos os sentidos. Porque primeiro os autores modernos, eles se debruçam, né, os autores modernos não, os autores de filosofia, eles se debruçam sobre o que foi escrito antes deles, e daí eles seguem. Então, por isso que a gente costuma dizer que a história da filosofia é como se fosse uma troca de correspondência entre os autores através dos séculos, certo? Então, se você vai começar a estudar filosofia por Hegel, você não vai entender nada, não apenas pela escrita do Hegel ser muito difícil, mas também porque Hegel ele faz toda uma reformulação das concepções da physis dos pré-socráticos. Hegel faz releituras de Platão e Aristóteles, faz releituras dos medievais, sabe? Se você nunca leu Aristóteles, você vai ler Heidegger, você vai ter um pane. Você vai ter um pane. Se você nunca leu Agostinho, você nunca leu São Tomás de Aquino, você vai ter um pane. Você não entende o que é a teoria do ser, você não entende o que é a metafísica, você vai ter um tilt na cabeça. Então você vai e vai perder tempo. Vai perder tempo, certo? A minha indicação é essa. Eu quero pedir para vocês que, se esse vídeo teve serventia, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem um joinha aqui. Tem sugestões para próximos? O que vocês gostariam de ver que eu abordasse aqui no YouTube? Quais temas vocês gostariam que eu trate? Tá? Botem aqui nos comentários.
Essa interação com vocês era muito importante para mostrar que o conteúdo que eu estou trazendo tem serventia, que vocês estão gostando do conteúdo, e também para sinalizar para o YouTube que os vídeos têm relevância. Então, se vocês quiserem me ajudar, por gentileza, façam isso, interajam, se inscrevam no canal, deixem um joinha, façam um comentário, porque aí a gente vai movimentando. Eu vou vendo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer mais conteúdo para vocês e a gente pode seguir aqui. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram também. Se quiser fazer pergunta no Instagram, nas caixinhas de perguntas que eu sempre abro por lá. Se quiser ter um contato mais direto comigo, fique à vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!